Então, eu vou começar a minha apresentação. Queria primeiro agradecer pela organização, então, desse encontro, que seja o primeiro de muitos, e que a gente vá aprendendo, então, a ter... se conhecendo e aprendendo como funciona nessa dinâmica de... porque somos um grupo bem grande. Eu vou começar, então, não vou me estender muito, eu vou apresentar o núcleo e falar um pouquinho do que a gente já tem feito desde o início dos encontros, assim, mais oficiais, porque desde antes da gente começar, a gente já tinha alguma conversa, porque no semestre passado tivemos uma disciplina da pós ministradas pela Neide Sensei, pela Lika Sensei e pela Nana Sensei sobre Akutagawa e Setsuá. Então, como a gente já tinha algumas pessoas em comum que tinham interesse no Akutagawa, a gente já estava conversando sobre a ideia desse grupo antes dele começar de fato. Então, o nome do grupo já diz muito por si só. A gente decidiu deixar uma coisa bem clara, que é um grupo de tradução e de pesquisa, então a gente visa essas duas coisas sobre a vida e a obra do Akutagawa, então, que foi um grande contista e escritor principalmente ativo no período Taisho. Ele faleceu bem jovem, né, por suicídio, quando ele tinha 35 anos, e ele é muito conhecido até hoje, muito porque se retomou com as obras dele, que retomavam contos clássicos, principalmente, acabou-se usando os textos do Akutagawa para livros didáticos, então mesmo no Japão, hoje ele é muito usado em salas de aula, e inclusive um dos vieses de pesquisa que interessa sobre ele é pensar como que a gente poderia usar Akutagawa para estudantes de língua japonesa aqui no Brasil, né? O Akutagawa, então, ele foi discípulo do Soseki, que foi um mentor para ele, assim, num período bem curto, mas que fez uma grande diferença para ele. Então, é algo bem importante da trajetória curta dele de escritor. Ele começou a publicar em 1915, então ele tem uma carreira de pouco mais de 10 anos, mas ele já foi famoso em vida, ele já era bem cotado, né? Logo assim, depois na época dos seus primeiros 5 anos ali como escritor, ele já era super cotado para publicar em revistas, ficavam atrás dele, assim, a ponto dele até de se dizer que ele, quando ele foi para Xangai em 1921, foi quase como um pouco para fugir disso, para ter um tempo para respirar, porque era muita gente querendo que ele escrevesse para publicar os seus contos em diferentes revistas e jornais. E então a gente tem um prêmio muito importante, que é o prêmio Akutagawa, que qualquer um que estuda literatura japonesa já ouviu falar. Volta e meia, quando a gente tem obras traduzidas para português, ainda hoje diz: essa obra foi a obra que fez determinado autor ganhar o prêmio Akutagawa do ano tal, né? E foi um prêmio instaurado em homenagem ao Akutagawa em 35 por um dos amigos dele. Então foi póstumo, né? Ele já tinha falecido há alguns anos quando se instaurou esse prêmio. Então, como eu comentei, nosso objetivo é traduzir, a gente já estamos nesse caminho de tradução e de pesquisa sobre ele, sobre a obra do Akutagawa, que é muito vasta em termos de temas e categorias, e para que, no fim, a gente consiga fazer uma publicação. Ainda tem algumas coisas que ainda estão em discussão sobre a gente faz uma coisa meio um glossário no final que apanhe tudo, a gente tenta fazer uma apresentação pequena de cada texto, porque como não tem exatamente como fazer um texto que contemple tudo sobre o Akutagawa, a gente acaba focando em alguma coisa. Então, essa questão da estrutura de como seria essa publicação é coisas que a gente vem também conversando e vendo a partir dos textos e de que cada um está lendo, e a gente também vem lendo textos sobre Akutagawa e sobre determinados textos dele, interlocuções com outros autores, vendo como que a gente pode fazer isso de uma forma que fique interessante também, que seja interessante mesmo para quem não quer estudar ele, mas sim para conhecer e poder aproveitar melhor o material que ele tem, né? A gente tem traduções, tem coletâneas várias, dele já em português, mas ainda tem muitos textos que não tem tradução, porque apesar, então, como eu comentei, dele ter
ter tido essa carreira curta, ele tem muitos textos, assim, se a gente olha no Alzorá, ele já está em domínio público, passa de, eu nem lembro, assim, 200, 300, eu acho, entradas de textos literários sobre literaturas, autobiográficos, diários de viagem, essas coisas, tem muito material. E apesar dele ser conhecido, então, uma das coisas também que impulsionou a ideia desse grupo é o fato de que tem pouca pesquisa especificamente sobre o Akutagawa na academia. Então, apesar do... Parece que é como se, assim, ele é tão grande que todo mundo fica, não tem mais o que falar sobre ele, mas a questão é que a gente vê que tem muito ainda o que falar. Então, foi um movimento também de trazer ele à tona e pensar, a gente tem que falar dele também, tem que trazer ele para o nosso meio aqui brasileiro também, tem muita coisa para a gente pensar. O nosso núcleo agora, eu esqueci de arrumar, nós temos 15 membros, né? E de diversas instituições, sendo da USP, da Federal do Rio Grande do Sul, eu sou daqui, da UNB. Então, nós somos um grupo grande e estamos funcionando com reuniões quinzenais ultimamente, em que a gente tenta discutir textos relacionados ao Akutagawa e à obra dele, e também a cada um ir apresentando já a sua pesquisa, o que está vendo, seja ter dúvidas da tradução, apresentar do que é o texto, mostrar por que escolheu aquele texto, né? Alguns dos textos, tem alguns textos que já são retraduções, porque tem traduções de textos deles, do Akutagawa, que já são muito antigas e de difícil acesso, que a gente não tem, mesmo tentando achar no estante virtual que seja, não se encontra mais. Então, nesse sentido, é bom também ter essa... a retradução é uma boa ferramenta para a gente disponibilizar de novo esses textos, né? Eu vou passar rapidinho sobre os integrantes, fazer alguns comentários dos que já comentaram, já se apresentaram melhor, alguma coisa, mas, então, eu começo com, nós somos em 3 coordenadoras do núcleo, então, temos a Lika Sensei, que está coordenando junto, que foi, assim, quem me fez despertar o meu amor por Akutagawa foi as aulas que eu tive já com ela lá em 2020. E a Lika Sensei tem esse projeto, então, de selecionar contos e pensar, a partir deles, esse diálogo sobre a crise existencial do Akutagawa, que é uma temática bem visível nos textos dele, não só nos últimos, não só nos mais perto da sua morte, mas é algo que permeia mesmo as obras anteriores dele, que não tem nada que a gente poderia apontar como autobiográfico, mas é algo que permeia a escrita dele por causa da vida e dos traumas dele. Também temos a Junko Sensei, que traduziu junto com a Madalena Sensei já tem uma seleta, que vai ter até uma nova publicação pela editora Edra, que é o Urashomon e Outros Contos. Então, a Junko Sensei também está coordenando o núcleo conosco. E ela tem, então, um dos contos, ela tem vários contos dele traduzidos que ela ainda não publicou, então ela selecionou um deles para esse primeiro momento, para entrar nessa seleta que a gente vai fazer, visando publicar quando terminar o projeto do núcleo. Eu pesquiso a parte mais autobiográfica do Akutagawa, então eu tenho contos... Tem contos que eu já traduzi, tem um que eu estou buscando traduzir, mas que é mais longo, que é o diário de viagem dele. Então, os 2 que eu traduzi são esses que são mais do fim da vida dele, porque realmente são de memória, e a carta dele de suicídio, que eu acabei traduzindo como trabalho final das disciplinas que eu fiz pela USP, justamente porque ou falava sobre Akutagawa, ou eu conseguia enxergar alguma interlocução com o que estava sendo discutido na disciplina. O Clayton também é da USP, agora, né, ele faz mestrado, ele se formou comigo aqui na Federal do Rio Grande do Sul, e ele está no grupo junto conosco, e ele escolheu esse texto, ele ainda não apresentou para a gente, mas é um dos contos do Akutagawa, então, que seria sobre vida. Eu ainda não li ele completo, então não sei dizer toda a temática,
Mas o Cleito acaba sendo muito influenciado pelo que eu mando para ele dos meus gostos do Akutagawa. O Stanley também, então, o Stanley está junto com a Junko Sensei em ver essa tradução do Toshishun, que é um dos contos que ele gosta muito do Akutagawa. Também orientando da Neide Sensei, a gente foi colegas, né? O Thiago, sempre com muitos, querendo abraçar o mundo, também já pegou 2 textos que ele quer apresentar, que ele quer traduzir, sendo o Majutsu e o Sarukani Gassen. Ele ainda também não apresentou para a gente, mas enfim, são textos de várias temáticas, né, que a gente tem no grupo, e o Thiago também fez a disciplina sobre Akutagawa, então ele já tinha interesse no autor. O Edson, então, é um dos poucos pesquisadores que realmente estudou Akutagawa. O mestrado dele foi sobre contos de literatura infanto-juvenil do autor, e na dissertação dele ele apresentou alguns, e tem outros textos que ele queria ter colocado, né, e ele passou por essa dificuldade da limitação de tempo da dissertação e não conseguiu colocar todos, então ele segue nessa linha de textos infanto-juvenis do autor, e ele quer, então, traduzir mais 2 dele. A Isabela também, da USP, ela escolheu o conto Mudiná, e também ela tem interesse em pesquisar os personagens do folclore japonês na obra do Akutagawa, né, como ele busca muito de fontes clássicas, tem muita informação em vários contos que tem, alguns que tem tradução, outros não, que tratam, então, dessas figuras folclóricas, e como o Akutagawa trata isso, né, porque uma das coisas muito que sempre ressaltam na obra dele é como ele traz uma profundidade psicológica mesmo quando ele traz essas coisas que em geral são folclóricas e meio infantis, de certa forma, pode ser visto, ele coloca problemáticas da sua época. O Lucas também, então, é da USP. O Lucas escolheu esse texto do autor, o Ababababá. A gente ainda também não discutiu sobre o texto dele, né? E eu vi que eu já me passei do tempo, eu vou dar uma corrida, eu me empolguei falando demais. A Bruna apresentou para nós um pouco da sua tradução que ela já começou, do Gotoku de Goku, que, então, é um texto que também trata um pouco até da temática do que a Lika Sensei, eu acho, está tratando, que essa coisa de crise existencial tem um pouco disso nesse conto em específico. Temos a Natália também, que escolheu o conto da Arokunomiya no Himegimi para retraduzir, porque nós temos traduções de difícil acesso e ela tem um carinho pela obra, ela também já apresentou para a gente. O Matheus, também que está na graduação, escolheu esse texto do Akutagawa. O Haru no Yoru. O Gustavo também escolheu um texto e bem, botou ali os seus textos favoritos, e ainda temos que discutir o dele também. Como somos muitos membros, eu acho que a gente só teve 4 ou 5 apresentações até então. E a Kimiko também escolheu Onna, e ela é da Universidade de Brasília, né? Ela também fez disciplina sobre Akutagawa e ficou interessada no autor. A Juliana também já é formada pelo mestrado, e ela fez pesquisa com a Lika Sensei na época da graduação sobre o Akutagawa, então ela entrou para retomar um pouco disso que ela tinha discutido, que era mais a parte de iluminismo da obra do autor. Então ela está nessa parte de pesquisar vestimentas e a representatividade delas nos contos do Akutagawa. E era isso, me espichei, muito obrigada.